mas eu sei que aquilo que eu já tenho ensinado, falado, vai servir hoje como lembranças, trazer à memória, né? Relembrar novamente, reforçar novamente, em forma de repetição, porque muitas vezes nós só aprendemos, é um método, né? Com repetição. Então, não fique bravo, não fique chateado se porventura eu falar algo que eu já falei alguns meses atrás, que você de repente lembrar, né? Ah, o pastor falou sobre isso. É normal, é normal. Afinal de contas, a palavra de Deus, ela é uma só. E ela deve ser continuamente pregada. Os assuntos devem ser continuamente pregados. Primeiro porque, como eu falei, traz a memória aqueles que já ouviram e porventura esqueceram. Ou têm dificuldade de aprender, ouvindo uma só vez, ouvindo mais vezes, vão gravar. Para mim, o mais importante é que chegam novas pessoas na igreja, né? Que não ouviram aquele assunto. E por repeti-lo novamente, eles têm a oportunidade de aprender também, de pegar o assunto, que para eles é novo. Amém? Então nós vamos começar hoje um assunto sobre fé e política, como eu prometi, né? Alguns meses atrás, eu ia prometendo. E eu quero em 4 sextas-feiras dar esse estudo. E hoje eu quero abordar um ponto que eu acho de vera importante. Eu quero começar com este ponto. Qual o papel do governo perante a Bíblia? O que é que as Escrituras diz ou ensina sobre o papel do governo? Eu creio que nós, tendo isso em mente, nós vamos poder de fato analisar, nós vamos poder fazer juízo, não segundo nós mesmos, mas segundo a palavra de Deus. Uma coisa muito importante, irmão, é nós também olharmos a história da igreja. O que a igreja protestante, reformada principalmente, qual a tradição, qual é a história da igreja sobre este assunto? O que pensavam os pais da igreja? Como eles se posicionavam em relação à política? Nós conhecendo um pouco da história da igreja, nós vamos também ter clareza para que nós possamos hoje nos posicionarmos, porque não vamos nos posicionarmos de uma forma moderna, de uma forma diferente, numa novidade. Nós vamos apenas seguir a tradição daquilo que de fato a igreja sempre seguiu. Então, ao estudarmos a história, conhecermos o posicionamento da igreja, nós também podemos conhecer o que de fato eles defendiam. Eles defendiam políticos, eles defendiam partidos, eles defendiam ideologia. O que eles defendiam, como eles se posicionavam. E aí, nós vamos também aprendermos a nos posicionarmos e, principalmente, termos em mente um candidato que melhor se enquadra aos princípios e valores defendidos pela igreja dentro da palavra de Deus. É meu dever, irmãos, e eu acho que é dever de todos os pastores. Nós temos por obrigação trazer luz, trazer esclarecimento, principalmente porque nós estamos vivendo em uma nação polarizada, que vive os extremos, e nós temos visto confrontos, muitas vezes ideológicos, partidários. Já não basta a experiência que nós tivemos em 2018, que trouxe muito trauma para muita gente. Irmãos que ficavam de mal de irmãos, pais que ficavam de mal com filhos, filhos que ficavam de mal com pais, irmãos que ficavam de mal contra irmãos. Então nós temos que ter, irmãos, discernimento à luz das Escrituras. Nós temos que ter uma posição bíblica sobre a política. Porque se continuarmos tendo
apenas posições ideológicas, filosóficas, partidárias. Nós estaremos defendendo o indefensável. O indefensável. Então nós precisamos de fato nos posicionarmos biblicamente. E aí, quando nós de fato formos votar, escolher um representante, não vamos fazer isso porque o partido A ou o partido B defende aquilo ou aquilo outro. Não. Nós temos que entender quais os princípios e valores temos que defender segundo as Escrituras Sagradas. E o que nós devemos exigir do candidato que pretendemos votar. O que precisamos exigir politicamente, não para a igreja em si, não para os evangélicos, mas para a nação, para o povo. E aí, segundo a Bíblia, entendemos qual é a melhor forma de governo. Então, assim, a minha intenção com esse estudo é dar à igreja, aos membros de nossa igreja principalmente, noções bíblicas de como nós devemos nos posicionarmos politicamente, para que ao entendermos a Bíblia, o que ela expressa, o que ela ensina sobre política, nós também podemos ajudarmos outros irmãos. As eleições estão bem aí, é em outubro. É dia 2 de outubro, se não me engano, né? É 12. É 2 de outubro. Eu acho que é o primeiro domingo. Acho que é o primeiro domingo, se não me engano, de outubro. E aí nós precisamos de fato, irmão, entender sobre a importância de nós escolhermos candidatos que tenham princípios e valores cristãos. Eu passei, eu acho que mais de um mês ensinando sobre ética cristã. Quem lembra? Ali era uma base. Eu não vou mais voltar a falar sobre aquilo. Mas aquele estudo nos dá uma direção muito boa, ao nós analisarmos os candidatos que estão aí se apresentando para futuros governadores, presidentes, deputados, senadores. Então, pense. Nós temos em nossa mente clareza sobre o assunto. Eu tenho estudado, irmão, muito sobre esse tema, fé e política. Por isso, os pastores precisam de fato estar ciente, consciente, inteirado do que a Bíblia diz sobre isso. Porque a Bíblia fala sobre política, tanto no Novo quanto no Velho Testamento. E aí, quando a gente pensa fé e política, pode ter certeza, tem muito mais em jogo do que você possa imaginar. Não é só a questão de quem vai governar a nação, não. Tem muito mais em jogo. A nossa fé pode estar em risco, pode ser ameaçada. Então eu pretendo em 4 sextas-feiras abordar alguns pontos que eu entendo como ser de suma importância, de relevância, para que nós, nesses dias que antecedem as eleições, possamos ter clareza sobre como nos posicionarmos, qual o tipo de governo que espelha, de fato, a vontade de Deus, a Bíblia Sagrada, e o que nós exigirmos, né? O que nós exigirmos desses candidatos. Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 13, a partir do verso 1. Diz assim, eu vou ler até o verso 7. Romanos capítulo 1, até o verso 7. Só para a gente ter aqui um versículo base. Eu não vou pregar expositivamente, porque é um estudo e eu quero abordar apenas o tema e nos aprofundarmos naquilo que a Bíblia de fato ensina no Velho e no Novo Testamento. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades
que existem, foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmo. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá, pois é serva de Deus para o seu bem. Mas se você pratica o mal, tenha medo, pois ela não porta a espada de balde, ou sem motivo. É serva de Deus. Olha que palavra extraordinária. É serva de Deus, agente da justiça, para punir quem pratica o mal. Portanto, é necessário que sejamos o quê? Submissos às autoridades. Não apenas por causa da possibilidade de uma punição, mas também por questões de consciência. É por isso também que vocês pagam impostos, pois as autoridades estão a serviço de Deus, sempre dedicadas a esse trabalho. Verso 7. Dei a cada um que lhe é devido. Se é imposto, imposto. Se tributo, tributo. Se temor, temor. E se honra, honra. Amém? Amém? Vamos orar? Pai Santo, eu te louvo, Senhor, eu te agradeço. Obrigado, Pai. É a tua palavra que nos dá luz e entendimento. É ela que nos torna, ó Pai, capazes. É ela que tem nos sustentado. É ela que tem nos guiado. Ela é a luz que ilumina nossos passos, decisões e atitudes. Fala-nos, ó Deus, mais uma vez. Que ela seja nosso alimento. Que a nossa mente agora absolva, entenda, aprenda. Te revela, Senhor, agora naquilo que é necessário para estes dias. Convencendo-nos, libertando-nos de toda a ignorância, Senhor Deus. Faz-nos mais espirituais. E nossas atitudes com relação ao governo nos mostra, Senhor Deus, a tua vontade nesta noite, através desse estudo. Fala-nos ao coração, para a tua glória e para o teu louvor, em o nome do Senhor Jesus. Eu quero abordar primeiro esse tema. Qual o papel do governo segundo a Bíblia? E aí eu dividi este tema em alguns tópicos, para ficar mais fácil a nossa compreensão. Então a primeira coisa que nós temos que de fato procurar entender é que Deus estabeleceu governos. E que esses governos foram estabelecidos com propósito. É por isso que nós cristãos precisamos entender o governo estabelecido por Deus, o qual Deus deu aos homens, a autoridade aos governos, devem seguir o propósito de Deus que os deu. Nenhum governo é absoluto em si mesmo, vamos ver aqui. Eles receberam a autoridade divina com um propósito. E aí nós precisamos olhar e conhecer esses propósitos, para que possamos ter discernimento e podermos julgar com equidade o tipo de governo que está sobre nós nesses dias. E se esse governo de fato reflete a vontade de Deus, se é um governo que reflete a Bíblia, ou é um governo anti-Deus, que vai contra Deus, que contraria a palavra de Deus. Já que os governos são
de fato, servos de Deus, a primeira coisa que temos que observar é se eles estão de fato servindo. Servindo, sendo instrumentos, sendo diáconos de Deus para o povo. Para o povo. E uma das primeiras funções de um governo que reflete biblicamente a vontade de Deus, podemos ver aqui de cara, é que o governo, que são de fato apontados por Deus, é um governo que, duas coisas iniciais: pune o mal e incentiva o bem. O governo que reflete uma vontade bíblica, uma revelação bíblica, a vontade de Deus, é um governo que espelha princípios bíblicos. É um governo que vai agir punindo, julgando, restringindo o mal e incentivando e promovendo o bem. Aí você para e pensa, né? Qual o governo que de fato, irmãos, agem assim nos nossos dias? Como é que nós temos visto hoje na sociedade o mal sendo tratado? E que tipo de incentivo o governo dá aos bons cidadãos, aqueles que praticam o bem? Será que o governo que nós temos vivido tem feito isso? Combatido os maus, restringindo o mal, julgado o mal e incentivado, motivado os bons cidadãos? Alguém pode dizer assim: pastor, mas espera ainda, essa questão de mal e bem é tão relativo. Isso é relativo para os mundanos, é relativo para quem não conhece a palavra de Deus. Mas nós que conhecemos a Bíblia, irmão, a Bíblia Sagrada é clara. Por isso que eu disse, se você tiver assistido o estudo que eu dei sobre ética cristã, o que eu ensinei ali? Que os 10 mandamentos formam a base ética daquilo que de fato Deus quer, anseia e deseja para os homens, para as sociedades. Ali está Deus dizendo assim: não faça, porque é errado, e Deus dizendo faça, porque é bom. Então a base do certo e errado é a lei de Deus. São os mandamentos de Deus, é a palavra de Deus. E nós já vimos isso lá em ética cristã. E eu não vou aqui retornar a falar, porque o tempo não me permite. Então para nós não é difícil entendermos, conhecermos o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado. E nós temos que ser guiados por esses valores definidos pela palavra de Deus, especificamente pelos 10 mandamentos. Pelos 10 mandamentos. Mas parece que no nosso país, alguns políticos tentam o tempo todo confundir, né, embaraçar, relativizar o que a Bíblia já definiu e deixou bastante claro em seus termos. O que é errado, o que é mal, o que é bom e o que é certo. A Bíblia tem esses valores como absolutos. Vou citar aqui só alguns para lembrar vocês. Casamento. A Bíblia tem o casamento como algo sagrado. E Deus dá ao casamento um valor extraordinário. Mas nós estamos vivendo uma sociedade que faz o quê? Desvaloriza o casamento. Outro exemplo, a vida. Deus valoriza a vida. O não matarás de Deus dá à vida um valor absoluto. A vida tem que ser preservada. Mas nós temos visto nossos políticos relativizando, ou pelo menos alguns políticos, relativizando a vida, com a aprovação do aborto. Outra coisa que Deus de fato tem por importante é o culto a Ele. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Mas aí nós vemos períodos, poucos anos atrás,
em que o governo queria se intrometer e dizer como se devia adorar e quando se devia adorar a Deus. E existem políticos agora que estão aí se candidatando, que estão dispostos a frear o crescimento, o culto, a adoração, a colocar mordaça mesmo na boca dos pastores. Então a liberdade de culto, a vida, o casamento e tantos outros valores já aqui ensinados nesse púlpito, que não pode ser relativizado, confundido, embaraçado, porque está claro na palavra de Deus, são por eles que nós temos que ser guiados. Quem são esses homens de bem, esses cidadãos de bem, pastor Wagner, que a Bíblia define? O cidadão de bens, irmãos, é aquele que tem suas vidas pautada. Eu vou falar aqui uma palavra, uma frase, que eu vou repetir muito elas e depois vou explicar o que significa ela. Então, o cidadão de bem é aquele que tem sua vida pautada pelos justos princípios constitucionais. Justos, grave isso, justos princípios constitucionais. Então, os cidadãos que vivem por esses princípios justos da Constituição, esses devem ser incentivados, porque esses são os homens e mulheres de bem. Esses devem ser ou deveriam ser recompensados por fazerem o bem. E compete aos governos, sejam estaduais, sejam federais ou municipais, compete aos governos incentivar, recompensar, fazer o bem a estes. Compete ao governo promover políticas públicas de incentivo, de valorização para tais cidadãos, gerando assim mais bem-estar, mais segurança, uma vida mais pacífica, mais tranquila e próspera para o povo. Os nossos governantes se preocupam com isso? Muitas vezes só querem tomar, só querem sugar, só querem explorar. Eu estava ouvindo algumas propostas aí sobre a questão da lei de trânsito. O governo poderia dar incentivo aos motoristas, que fossem bons motoristas, que não levassem multa, que tivesse nenhum ponto na carteira, e no final do ano eles fossem recompensados. Existem propostas de lei assim, elas não saem do papel. Por que não incentivam ao bom motorista? Por que não incentivam ao bom funcionário público? Vamos falar sobre isso, a honra àqueles que de fato prestam serviço bom, dedicado, um serviço que de fato você vê lá o funcionário se doando, se dando, arriscando a vida, até a própria vida. Mas nós estamos vivendo uma política e uma cultura de desmoralização daqueles que deveriam ser honrados. Um exemplo disso é os professores. Os professores. Então, o cidadão de bem é aquele que tem a sua vida pautada nos justos princípios constitucionais. Deveriam ser incentivados. Deveriam ser motivados para continuarem fazendo o que é bom. Quem são os homens maus, os maus cidadãos, cujo governo tem o papel de puni-los? Como é que a gente pode definir esses homens? É exatamente o contrário do cidadão de bem. O mau cidadão é aquele que viola os princípios justos constitucionais. São aqueles que querem viver à margem destes justos princípios constitucionais. E aí, pastor, quais são esses justos princípios constitucionais? São aqueles princípios que, segundo a palavra de Deus, formam a base da moralidade e da ética na sociedade, segundo a Bíblia.
Estes justos princípios são justos porque vêm de Deus. Porque a lei de Deus é a base desses princípios. E alguns destes princípios formam de fato, ou estão na nossa Constituição. Mas é claro que na nossa Constituição, nem tudo que está lá vem de Deus, ou agrada a Deus. Mas os valores, os princípios que são justos, estão na Constituição, não podem ser quebrados, violados. Porque foram estabelecidos por Deus, e eles não passam. Eles valem aqui no Brasil, eles valem para a Coreia, eles valem para a China. São princípios universais, não envelhece. É errado, foi errado ontem, é errado hoje. Se ele disser que é errado, que é pecado, que ele não se agrada, será também amanhã. Se foi bom ontem, será bom hoje e vai ser bom eternamente. Esses princípios não podem ser mudados. A cultura não pode mudar. E são esses justos princípios que estão na palavra de Deus, que os bons cidadãos devem preservar, obedecer e seguir. E os maus, ao os quebrarem, devem ser punidos. Por exemplo, roubar é certo ou é errado? É certo ou é errado? Roubar é certo aqui no Brasil? É certo na China? No Japão? No Iraque? Não, é errado em qualquer um lugar. Roubar é errado e vai ser punido. Mentir, adulterar e assim por diante. Então esses conceitos e princípios não podem ser confundidos ou embaralhados ou relativizados. Não é só um roubozinho, foi só um celularzinho, né? Foi só um celularzinho, é roubo, é roubar. Então, um governo que espelha os princípios e valores bíblicos é um governo que pune o mal e incentiva o bem. Amém? Amém? Outra coisa, quando se fala de justiça, que o governo deve praticar a justiça, essa justiça deve ter como principal objetivo defender os fracos, aqueles que são oprimidos, seja injustiça social, seja alguma desigualdade na questão de economia, né? Um é pobre, o outro é rico, a classe rica oprime a classe pobre, oprime os mais fracos. Quando há desigualdade econômica, né, o exemplo que eu estou dando aqui, e o rico oprime o pobre, o que o governo deve fazer? Deve trazer igualdade, deve lutar por justiça, mas não como alguns querem fazer. Vamos deixar todo mundo pobre, vamos igualar por baixo. Por que não tentar prosperar todo mundo? Melhorar a vida daqueles que sofrem. Por que não distribuir rendas? Fazer projetos que de fato combatam a pobreza, a miséria, a fome, e não igualar todo mundo essa condição. Então a justiça, ela deve ser de fato para promover igualdade. Justiça é promover igualdade, distribuindo recursos, diminuindo desigualdade. Isso é fazer justiça. E outra coisa, eu dei aqui só um exemplo, né? Poderia falar judicialmente. Quantos presos estão agora encarcerados sem ter um julgamento? Estão lá esperando ser julgados e ninguém faz justiça. Ninguém julga a sua causa, ninguém dá uma sentença, mas eles estão lá. Outros estão lá injustamente. Então, cadê o governo que se preocupa em fazer justiça? Em julgar estas causas, irmãos? A justiça que tarda não é justiça. Tem uma frase bonita que diz assim: a justiça tarda,
O que você acha dessa frase? A justiça que tarda está falhando. Ela está cometendo um erro gravíssimo. Porque a justiça que tarda, ela está promovendo o crescimento do mal. Ela está contribuindo para que o mal se recupere, se reestabeleça. Ela está gerando um sentimento de impunidade. Ela está agora levando as pessoas a acreditarem que não há injustiça, porque ela demora. Em alguns casos, a justiça demora tanto que a pessoa morre, ou o condenado foge, o crime prescreve, que é natural no Brasil. Que justiça é essa? A justiça que tarda não é justiça. Ela tarda e não falha? Não, ela tarda e já mostra aí no tardar que está falhando, e falhando feio. Feio. É uma forma indireta de promover o mal. A justiça que protela, a justiça protelada não é justiça, porque ela está promovendo o mal. Justiça sem falha é a que reflete os valores bíblicos. É a justiça que é feita sem demora. Sem demora. Precisou, ela está lá. Tem um símbolo da justiça, né? Uma mulher segurando uma balança numa mão, né? E a espada na outra, com as vendas nos olhos, simbolizando ali que ela não vê classe, não vê cor. A balança significa ali que ela é justa. A espada simboliza a lei, que serve para todos. Mas será que a justiça do Brasil, ela está com esta venda realmente nos olhos? Esta balança está no peso justo? E essa espada de fato está funcionando conforme a lei? Um governo que reflete a Bíblia é um governo que pune o mal e que incentiva o bem. Promover a justiça é isso. É isso. Diga amém. Segundo ponto. Deus é soberano, irmãos, sobre todas as nações e todos os governos e governantes. E todos os governos, grave isso, todos. E todos os governantes, reis, líderes de nações irão prestar conta a Deus naquele grande dia. E qual é o ponto aqui? O ponto aqui é que o absoluto não é o Estado. O absoluto soberano não é o governo. Precisamos entender aqui que existe só um que é absoluto, que é soberano de verdade. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Se você for lá para o Salmo 2, você vai ver lá o Salmo dizendo: Deus ri, Deus zomba das nações, se levanta contra o seu ungido. Então os governos, eles são importantes? São. Eles funcionam como ministro de Deus? Sim. Mas eles nunca podem ser soberanos, absoluto, e ditando e dando a palavra final, porque Deus e somente Deus é que é soberano. É por isso que nós temos que ter muito cuidado, irmãos, em entender a política ou o governo como sendo a solução para os problemas da sociedade. E muitos têm feito dos líderes políticos uma espécie de Deus, de Messias, de Salvador da pátria, que vai trazer a solução para o país e vai resolver todos os problemas. Irmãos, isso não existe.
Deus não deu essa capacidade aos governos. Somente Deus é absoluto e salvador. Temos que ter cuidado em dar autoridade demais ao governo, ao Estado. Nós temos ortogado os nossos direitos. Como eu vou falar daqui a pouco, até a nossa liberdade, nós temos entregado na mão dos governos, para que eles possam decidir quando eu tenho que chegar, quando eu tenho que sair, quando eu tenho que entrar, para onde eu vou, para onde eu não vou, se eu tomo ou se não tomo. Nós temos dado ao governo, assim, de mão beijada, e eles têm se tornado senhores da vida de muitos, até de crentes, viu? Infelizmente, até de crentes. E aí uma expressão muito bonita, né? O Supremo Tribunal. O tribunal, ele só é supremo dentro ali das suas qualificações, no que diz respeito à Constituição. Assim também como os outros poderes, legislativo, executivo. Cada um dos três poderes em uma nação, no caso do Brasil, exerce uma autoridade que não pode ser invadida pela outra. Eles têm que trabalhar em harmonia, e um vai freando o outro. Nenhum de fato é absoluto. Mas alguém diz, não, mas o povo é absoluto. Nem o povo é absoluto. Nem o povo. Porque Deus deu poder às autoridades para trazer a espada. E o povo não pode fazer o que quer. Quem criou isso, irmão? Foi Deus. E se os homens quebram esses princípios organizacional, tudo desmorona. E um quer ser Deus, um quer mandar, um quer ser soberano mais do que o outro, não vai dar certo. E vão ter que prestar conta com um soberano de verdade, porque acima deles está a soberania de Deus, e todos hão de prestar conta dos seus atos ao soberano Deus. E Deus, e somente Deus, é o juiz último e soberano. Soberano, irmãos, é somente Deus. O Estado não é maior que Deus, e nem o povo é maior que Deus. Essa gente vai dizer, não, a voz do povo é a voz de Deus. Não é. A voz de Deus é a palavra de Deus. A voz do povo não é a voz de Deus. Deus é soberano sobre os governos e é soberano sobre o povo. Amém? Amém. Terceiro ponto: os governos devem servir ao povo. Olha que coisa interessante. O governo deve servir ao povo, buscando o bem do povo, e não servir-se do povo, buscando o seu próprio bem. É o terceiro ponto. Por isso que eu digo, irmão, nós estamos gerando uma mentalidade em nossa nação, e essa mentalidade está predominante, de que o Estado é uma forma de Deus, é um ente acima de outras esferas da sociedade, que o Estado está acima da família, que o Estado está acima da igreja, que o Estado está acima do povo. Mas somos nós, exatamente o povo, que está dando ao Estado esta autoridade. E aí o Estado está funcionando como uma espécie de deidade. É o Estado que comanda, é o Estado que controla, ele que dita as regras, ele que diz como devem ser as coisas. Um exemplo é o da pandemia, que eu vou falar daqui a pouco, né? Nós tivemos uma grande discussão nesse período sobre liberdade individual, né? E aí, o governo pode nos trancar dentro de casa? Aí nós vimos aquelas cenas terríveis, né? Uma mulher sozinha na praça, a bichinha tomando sol. Vem os trogloditas, arrasta ela pela calçada, porque ela resiste
aquela truculência. E muitos ficaram ali aplaudindo. Está certo, é assim mesmo. É um irresponsável. E aí até onde nós devemos entregar esta liberdade? Até que ponto de fato o governo tem o poder de prender, de encarcerar alguém? Quem dá esta autoridade para ele? Quem deu a eles o poder de dizer quem pode e quem não pode estar na rua? Pense nisso, irmão. Pense nisso. Porque cada vez mais a nossa liberdade está sendo questionada. Inclusive a nossa liberdade de expressão. Ou você não percebe isso? Você não pode falar qualquer coisa mais. Está aqui, ó, está sendo gravado. É porque a gente não tem mesmo audiência, né? Não tem muitos seguidores. Mas se o nosso canal fosse influente, tivesse algum tipo de, sei lá, relevância na mídia, era vigiado 24 horas. Tinha bloqueado o canal, porque o Silviano vem aqui, o Silviano, eu me policio mais, mas o Silviano, ele disse, pode me prender, ele disse, pode me prender. Isso é corajoso mesmo. Eu sou mais pé atrás, eu procuro me policiar mais. Mas entendem, irmão, essa liberdade de expressão, que eu vou falar daqui a pouco, que deveria ser resguardada, protegida, tem sido ameaçada, e cada vez mais essa liberdade se tornando relativa. Eu vou falar mais sobre isso, segura aí. E aqui no Brasil a liberdade é uma concessão, infelizmente. No Brasil, as nossas liberdades é como se fosse uma concessão do Estado, é como um benefício que ele dá, e ele tira de quem ele quiser e quando ele quiser. Porque é assim, quanto mais autoridade o povo dá ao Estado, mais você cria dependência do Estado, mais você fica refém do Estado, mais você precisa dele. Isso é uma estratégia, irmãos. O Estado se tornar uma forma de Deus, que tudo dá e tudo provê. O emprego vem do Estado, o alimento vem do Estado, o comércio é do Estado, as riquezas naturais da nação é do Estado, nada é privado, nada é do povo. Tudo é do Estado. Então o Estado tem se tornado uma espécie de Deus. E tem muitos seguidores que querem que de fato isso aconteça. O Estado se torna idolatrado por muitos, principalmente nos últimos anos, no nosso país. Então nós temos que ter muito cuidado sobre esse pensamento. Porque se o Estado, segundo a Bíblia, é um servo do povo, como pode o povo querer dar ao Estado todo o poder e torná-lo uma espécie de Senhor, uma espécie de Deus? Isso é o oposto do que a Bíblia ensina, irmãos. A Bíblia chama os governos de servo. E a palavra usada aqui no grego é diácono. Diácono é diaconia. É aquele que serve às mesas, é aquele que serve ao povo. Então nós deveríamos olhar para o Estado como empregados. Olha, o Estado, aquele que trabalha no Estado, o presidente, seja que cargo for, o ministro do Supremo, ele é empregado. Ele é um servo do povo. Os funcionários públicos são servos do povo, do mais simples até o mais alto cargo da república. Todos deveriam ser ocupados por servos, pessoas que estão ali para servir. Esta deveria ser a mentalidade do povo, que os colocam lá, primeiro alguns cargos, e aqueles que ocupam. Você não é o presidente, você está presidente. Você não é ministro, você está ministro. O cargo está ali, até onde de fato a lei permite. Então é por isso, irmãos, que no Brasil há tanto desvio de conduta por parte de funcionários públicos.
Nunca vi uma nação para ter tanta roubalheira, tanta corrupção, porque eles se acham donos, dono das verbas, dono dos impostos, dono do dinheiro público. Eles gastam, eles desviam, fazem paraísos fiscais, mandam para o exterior, né, para a Suíça, colocam funcionários, parentes como funcionários, cargos por amizades, por conveniência, gastam o que não é para gastar, não valorizam, irmãos, porque eles têm ali na mente deles que eles são os donos. Os donos. Você sabe o que é carteirada? Você já levou alguma carteirada? É quando você vai falar com alguém e ali aquela autoridade diz assim: você sabe quem eu sou? Você sabe com quem você está falando? É uma carteirada. Isso tem diminuído, tem sido combatido, porque o povo tem despertado nessas questões. Houve juízes que foram presos na pandemia, porque os guardas iam lá cobrar que ele usasse máscara. Teve um caso como esse, né? E aí ele: quem você pensa que eu sou? Quem você pensa que eu sou? O que você está falando? Foi filmado. Mas aí, para a vergonha do nosso Brasil, qual foi a punição dele? Foi afastado, foi aposentado com todo o salário dele integral. Olha que punição boa, né? Ele não trabalha mais e continua ganhando dinheiro. Mesmo salário. Olha que punição. Mas entenda que a Bíblia deixa claro que a autoridade do Estado deveria ter como propósito servir. É Deus que diz como os governos devem agir, proceder. Na Bíblia, a palavra aqui é servo de Deus, é diácono, diácono do povo. E o que nós vemos hoje no Brasil é uma inversão de entendimento, tanto por parte do povo, quanto por parte daqueles que estão lá, agora como servo. Deveriam ser servo, mas é o cidadão que está agora, irmãos, dando esse poder ao Estado. Só que, biblicamente, o Estado é para servir ao povo. Os funcionários são servos do povo. Essas autoridades de governo é uma autoridade serviçal. É como Jesus ensinou: o maior servirá ao menor. Jesus ensinou isso. Então, a autoridade que vem de Deus, um governo que reflete Deus, a vontade de Deus, é um governo de serviço. Ele entende que a liberdade do povo não é uma concessão do Estado. Não é o Estado que diz quem é solto, quem é livre. Não é o Estado que diz: você pode ir para casa, você tem que ficar trancado. Ele entende a liberdade como uma dádiva de Deus, porque a liberdade veio antes do Estado. A liberdade é um presente de Deus. Então, o Estado, em tese, deveria trabalhar para o bem comum da nação, e não para o seu próprio interesse, e não para sugar do povo, e não para poder explorar o povo, oprimir o povo, enriquecer a base da exploração. E é isso que muitos estão agora pretendendo fazer quando chegar ao poder. Que tipo de governo nós queremos? Um bíblico ou um governo humano, baseado na ganância, no poder e nos interesses? Quarto ponto: o cidadão deve se sujeitar também ao governo. E esse ponto aqui é o contraponto, é o balanço do ponto que eu falei agora, né? Que o governo tem que se submeter a ser servo do povo. Mas o povo também tem que se submeter ao governo. E para o cidadão de bem, isso aqui não tem problema nenhum. O cidadão de bem que tem a vida pautada, mais uma vez eu vou falar aquela palavra, pelos justos princípios constitucionais, para esse cidadão obedecer ao governo, honrar as autoridades, obedecer às justas leis, não é problema nenhum. E é louvável. Deus de fato quer isso de nós. Deus não constituiu autoridades para simplesmente
punir ou trazer espada. Não, mas através dos justos princípios constitucionais, levar ao cidadão a ter uma vida de paz, de tranquilidade, de prosperidade, de segurança. Então, quando o cidadão de fato se submete a estes justos princípios constitucionais, tudo ocorre bem. Agora, se quebra esses princípios, aí vem a espada. O verso 1 diz que toda autoridade, vem de Deus. E todos devem sujeitar-se a essas autoridades. Todos. E ainda no mesmo capítulo, verso 7, ele continua: dei a cada um que lhe é devido. Olha que coisa interessante. Olha como é que Deus quer que nós olhemos para as autoridades. Não é com desonra, não é com desrespeito, não é com baixaria. Ladrão, ladrão, homicida, como é que chama? Genocida. Não. Dei a cada um que lhe é devido. Se é imposto, imposto. Se é tributo, tributo. Se é temor, temor. Se é honra, honra. Deus, na sua palavra perfeita, está trazendo um equilíbrio, Equilíbrio. Se nós falamos que os governantes são servos do povo, aqui a Bíblia defende que o povo, o cidadão, deve sujeitar-se aos governos e honrá-los. E honrá-los. É claro que vai ter ocasiões que a própria palavra de Deus nos convoca a desobedecer as autoridades. Mas eu vou deixar para o final falar sobre isso. Que situação é essa? E eu sei que, se tratando do Brasil, a política brasileira é repleta de mau exemplo. Mas nós não podemos, irmãos, generalizar. E assim como a política, ou o poder, o governo deve honrar os bons, incentivar os homens bons, os cidadãos de bem, nós também. Isso aqui é uma palavra para o povo honrar, incentivar, dar honra a quem merece honra, respeito a quem merece respeito, tributo a quem tributo. Também é uma palavra aos bons funcionários públicos. É uma palavra para o povo, aqueles que governam com equidade, com justiça, com honestidade. Não, mas eu não vou elogiar, não vou aqui dizer coisas boas, e nem vou votar porque é do PT. Foi um bom governante, governou com equidade, praticou a justiça, combateu o mal, incentivou o que é bom. Não, mas é do PT, não é do PL, não é do PSDB. Não é assim que se julga, não é pelo partido. Nós temos que entender, irmãos, que os governos devem ser julgados pela palavra, pelo que eles fazem ou deixam de fazer. Aqui no nosso estado já teve governos de oposição excelentes. Também teve governos horríveis. Esse dia eu estava até conversando com os irmãos sobre isso. Candidatos que estão agora aí na eleição, novamente, se apresentando, se deixando à disposição para o governo do estado, que foram ótimos políticos. Assim como tem outros que foram horríveis. Está aí se apresentando também. Mas como é que se sabe? Como é que se escolhe? Como é que se define de fato, irmãos? Aprenda, eu estou falando sobre isso agora. E para aqueles que são bons, devemos honrar. Merece o nosso voto. É digno de confiança. Não tem mancha na vida deles. São irrepreensíveis. Prestou um bom serviço ao povo, de fato. Esses devem ser valorizados e honrados. E aqueles que foram péssimos políticos, pastor, corruptos, ladrões, convenientes com o crime, esses nunca mais. Esses não devem de maneira nenhuma voltar ao poder. É simples assim, irmãos.
honra a quem honra. Só que infelizmente em nossa cultura há uma desvalorização daqueles que merecem valor. Que agora eu vou entrar naquela questão, por exemplo, os bombeiros. Irmãos, tem uma profissão mais bela, mais nobre e ao mesmo tempo mais arriscada do que o militar, do que o policial, do que o bombeiro, que arriscam suas vidas, deixam suas famílias, não sabe se vão voltar, deixam mãe, deixam filho, deixam pai, deixam esposa, esposos, e vão lá arriscar suas vidas. E aí quando há honra, quando há um tipo de festividade, para fazer algum tipo de homenagem, se levanta pessoas que xingam, e se revoltam, e rebaixam, porque talvez ali, naquela classe militar, houve alguém que se desvirtuou, que fez algo errado, mas você não pode generalizar. É policial, é assim mesmo, policial é bandido. Não! Policial de verdade é uma das classes mais nobres, assim como o bombeiro, assim como o professor. Eu nunca vi, irmão, uma nação desvalorizar tanto os seus professores. Até mesmo por aqueles que dizem que os defendem, né? O governo federal deu um aumento de 30%. E aqueles que defendem são defensores dos professores. Se levantaram, ninguém vai dar esse aumento é um absurdo. É lei, meu filho. Aí dá um aumento para os policiais federais, dá um aumento para os professores. É valorizar de fato aqueles que merecem honra. Todos merecem ser valorizados, eu sei. Todo trabalho é digno de honra, de respeito. Se for de fato um trabalho assim, né? Mas existem trabalhos e funções muito mais nobres que outras. Isso é um fato, isso é uma verdade. Por exemplo, os médicos, né? Os enfermeiros também foram valorizados agora há pouco, né? Receberam um piso salarial. Pense no chororô medonho, né? Não pode, não sei o que, as empresas médicas, né? Essas instituições vão falir, não pode. Então, que princípios, que valores nós estamos querendo para essa nação? A quem honra, honra. Nós temos que acabar, irmãos, com essa falsa moralidade, uma hipocrisia. Eu creio que muitas vezes o nosso povo não reconhece e nem valoriza as autoridades como deveriam, principalmente aquelas que põem suas vidas em risco pelo próximo. Então assim, o bom cidadão, ele sujeita-se e obedece às autoridades e as honra segundo os justos princípios constitucionais. Por que eu estou o tempo todo frisando justos princípios constitucionais? Aí eu entro agora naquela questão, né? Porque vai haver de fato uma situação em que o cidadão de bem, eles serão chamados à desobediência. Mas segura aí, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Quinto ponto, que hora já temos? Falta 5 minutos, vai dar tempo. Os governos devem obedecer uma divisão que deve ser firme, clara, que é a divisão de poderes. Como assim, pastor? É a divisão de poderes, é algo, irmãos, que foi desde o princípio, lá no Antigo Testamento, quando Deus estabelece reis sobre Israel, ali também Deus delineou e limitou poderes. Por exemplo,
Os profetas e sacerdotes, eles exerciam funções que o rei não poderia fazer, que só poderia ser feito e competia a eles: sacrificar, ungir,